Olá, bem-vindos ao Bauru SA da TV Unesp, que leva até você temas importantes da cidade na perspectiva de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, falamos de gestão hospitalar. Eu recebo o Adriano Sávio Gonfiantini. Ele é advogado, pós-graduado em gestão hospitalar e administrador do Hospital da Beneficência Portuguesa em Bauru. Fique ligado no Bauru SA. Adriano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no estúdio da TV Unesp. Tarso, eu que agradeço esse convite. Muito obrigado. Existe um livro do Ernesto de Souza Campos, História e Evolução dos Hospitais, é um livro de 1943, já antigo, e esse livro resgata a história dos hospitais no mundo e no Brasil. Oficialmente, o primeiro hospital brasileiro foi a Santa Casa de Santos, em 1543. Hoje, nesse início do século XXI, qual o papel dos hospitais, inclusive hospitais privados, na sociedade brasileira e num recorte nosso aqui de Bauru? Olha, Tarso, pela própria evolução do tempo e das conquistas tecnológicas dentro da saúde, o hospital ele vem sendo de suma importância. A mudança, aí, a Santa Casa, em 1543, ela tinha um padrão de atendimento. Aí, pelo final do século XVIII e XIX, esse padrão mudou, entendeu? Que foi passado mais para o efetivo tratamento da doença mesmo, entendeu? Então, a área hospitalar, ela não se restringe ao que era antigamente. Ter pessoas lá em repouso porque estavam doentes. Não, hoje a tecnologia, ela faz com que o hospital seja um local onde você vai entrar e vai ter o tratamento eficaz de sua doença. Nós temos inclusive o termo Santa Casa. A palavra santa já nos remete à história dos hospitais na antiguidade, que era a atuação da Igreja Católica e no Brasil também dos jesuítas, não é isso? Sim, isso. Na verdade, esse tratamento ao doente, ele vem, como você viu, desde a colonização, né? Então a Igreja Católica foi muito importante nessa época. Hoje nós temos ainda as Santas Casas aí abertas, nem todas elas tocadas pelos católicos, tendo a essência, mas nós temos muita Santa Casa ainda atendendo. Qual que é a importância de um hospital na atualidade realizar o seu planejamento estratégico? Principalmente se a gente pensar numa instituição privada que depende de contribuições de associados ou convênios com os planos de saúde. Como que é esse planejamento que vocês fazem e que distância, quantos anos ou meses à frente ele alcança? Olha, na verdade é o seguinte, hoje o privado ele é diferente, nós podemos diferenciar do público, seria o SUS hoje, né? O SUS ele tem que atender o paciente, entendeu? Ele está aí para atender todo paciente que não tem plano de saúde ou que tenha e necessite dele. Então ele está para atender a população em geral. O hospital privado ele também está para atender o paciente, mas é o paciente particular e o paciente de convênios. Então, o hospital particular, se ele não tiver uma boa programação, ele tende a não conseguir viver, porque ele só depende mesmo dos recursos que ele próprio gera. Então, é feito todo um estudo do que necessita na cidade e na região para esse hospital particular. Então, qual é a demanda que eu tenho? Que convênios que eu tenho? O que esses convênios precisam? O que Bauru precisa? É feito um planejamento estratégico e são colocados esses serviços à disposição. O particular acaba tendo uma vantagem porque ele pode, em certo momento, escolher, como é a associação, o Hospital Beneficência Portuguesa, ele pode escolher o que ele vai prestar de serviço, né? Não que a gente escolha, mas a gente pode trabalhar num produto da melhor maneira possível. Então, eu tenho tempo para colocar esse produto no mercado e fazê-lo um produto referência. Tudo dentro da demanda que tem. Às vezes a demanda é muito grande, alguns convênios não suportam com seus hospitais ou com o que eles têm na região, então a gente tem que adequar o mais rápido possível.
E como que é a definição do número de profissionais dentro de um hospital? Não só médicos, mas o corpo de enfermagem, os setores de apoio, desde o acolhimento inicial do paciente, os primeiros exames, até uma cirurgia de complexidade, por exemplo. Como definir esse número numa cidade de proporção de Bauru? Olha, antes de definir esse número, para você fazer uma gestão hospitalar, você precisa ter alguns produtos básicos dentro do hospital. Primeiro, você precisa do recurso humano, que seria o médico, né? E com sua diretoria clínica. O médico, para você falar quantos médicos eu necessito, conforme a sua especialidade, você vai precisar pelo menos um médico naquela área que você está oferecendo, entendeu? O corpo clínico do hospital, Beneficência Portuguesa, ele é aberto. O que seria um corpo clínico aberto? A pessoa que preenche um requisito do estatuto, ela pode se credenciar ao corpo clínico. Então, ele apresenta todo o seu currículo, com sua formação, né, com sua especialidade, e aí é aprovado pela diretoria clínica do corpo clínico. E ele pode passar ou operar, ou internar pacientes, fazer visitações. Dentro dessa estrutura, a administração é muito importante. Tá? Existe na própria administração um serviço que se chama SAMI, tá? Que é onde você arquiva os dados médicos, prontuários dos pacientes. E isso tem que ser guardado por 20 anos. Além de ser sigiloso, quem pode consultar esses prontuários são o paciente ou o seu médico, ele tem que ser guardado porque durante 20 anos, qualquer necessidade que tiver, tem que apresentar. Aí vem o corpo de enfermagem também, né, que hoje no hospital, junto com os médicos, são os mais importantes. E esse corpo de enfermagem, como que você trabalha? Você trabalha com um limite mínimo dentro da importância, não vamos dizer importância, dentro da complexidade do tratamento. Então vamos dar um exemplo, UTI. Tem UTI de alta complexidade que ela necessita de às vezes mais do que um funcionário por paciente, entendeu? Então até 10 médicos, até 10 pacientes, um médico toca uma UTI. Acima disso, teria que ser 2 médicos até 20 pacientes. Então o funcionário, ele vai muito do setor que ele está. O centro cirúrgico também, ele necessita de um número de funcionários maiores. Tem a ala cirúrgica, que também é uma ala que necessita de funcionários capacitados para aquela área, porque é um tratamento pós-cirúrgico. E tem a área clínica, que são aqueles pacientes que vêm com problemas clínicos, né? Que essa demanda um pouco menos. Mas diante da especialidade hoje, da tendência que é o nosso hospital, por ser central, tudo, nós trabalhamos com bastante pessoas de idade, entendeu? Então a demanda de funcionário é grande, porque para você trabalhar com uma pessoa de idade, ela requer banho, trocas menos espaçadas, entendeu? Então, independente de talvez ter menos funcionários, a gente acaba tendo esse trabalho de socorrer ao mercado mais constantemente. Pois é, inclusive essa questão dos pacientes mais idosos que requerem cuidados, às vezes, além dos que estavam previstos, não é? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos em seguida para falar mais sobre gestão hospitalar e saúde pública. Até já! Estamos de volta com o Bauru SA. Nesta edição falamos sobre gestão hospitalar. Eu recebo o Adriano Sávio Gonfiantini, que é administrador do Hospital da Beneficência Portuguesa em Bauru. Os hospitais cuidam da vida das pessoas e, no caso das maternidades, também das novas vidas. Isso demanda investimento constante. A FAMESP, a fundação que administra a maternidade pública Santa Isabel, está reformando essa unidade. A fundação recebeu a imprensa para mostrar o andamento do trabalho. Vamos ver. Uma cerimônia marcou os 2 anos de administração da FAMESP à frente da maternidade Santa Isabel. Serão investidos 13 milhões de reais numa reforma predial. O dinheiro é do governo do estado. Esse prédio, além de antigo, ele ficou muitos anos sem manutenção, né?
né? Um prédio que ficou deteriorado. Há 2 anos, quando nós entramos aqui, não deu para esperar a reforma, tivemos que fazer adaptações na área, na parte elétrica, na parte hidráulica. Algumas alas já começaram a ser reformadas. Aqui os quartos vão ganhar cara nova. Toda a parte elétrica e hidráulica será refeita. Ferragens, pintura, piso, tudo novo. Neste outro espaço será feita uma ampliação para a instalação de 15 novos leitos para gestantes. Outros 18 leitos para os recém-nascidos serão montados. Hoje a unidade faz cerca de 250 partos por mês. É a principal maternidade do SUS na região. Ela atende não só Bauru no baixo risco, mas alguns municípios aqui próximos a Bauru também não tem maternidade, está vindo para cá essas gestantes, e Alto Risco é a única maternidade que tem para 38 municípios dessa região. O ambulatório que cuida dos prematuros também será melhorado. Esse ambulatório é um ambulatório de especialidade, a gente segue as crianças que nascem com menos de 1,5 kg, os prematuros principalmente. Elas têm uma vacinação especial para elas têm os cuidados multidisciplinares, as orientações com relação à terapia ocupacional, fono, físio, a parte de segmento médico de especialidade também, os encaminhamentos necessários, a parte nutricional. Então, a gente tem um foco diferente, mesmo que sejam cuidados de puericultura, mas é com um foco especial. A fachada vai ganhar um novo visual. As obras devem durar 18 meses. Adriano, nós vimos aí, no caso da maternidade Santa Isabel, uma instituição pública que está sendo gerenciada pela FAMESP, qual que é a semelhança, quais são as semelhanças e diferenças, na sua visão, entre um hospital público e um hospital privado, basicamente? Bom, nos dois é o atendimento ao paciente. No hospital privado, quando eu acabo fechando um contrato com um convênio, falar de convênio, porque eu tenho que atender todos os pacientes desse convênio dentro das especialidades que eu coloquei nesse contrato, que eu fechei nesse contrato. Então, eu posso limitar isso daí, entendeu? Em alguns convênios. E eu preciso buscar o meu recurso com esses convênios ou com o particular. Então, eu administro o recurso que eu recebo. Se eu tenho mais movimento, eu vou ter mais recurso, entendeu? Se eu fizer um trabalho mais dedicado, eu consigo melhorar o meu serviço e consigo atender mais pessoas. Apesar de eu não trabalhar com o público, mas o que a gente vê aí, igual eu estava passando a reportagem, que o governo acaba mandando dinheiro para ser feito algumas coisas. Então, ele faz uma reforma, ele compra equipamento, mas nem sempre esse dinheiro ele dá para manter o hospital totalmente. A gente vê pela situação que estava a saúde de Bauru, entendeu? Então, a gente fala quando tem porta aberta, como é o caso do base da maternidade, Santa Isabel, tem uma porta aberta, que é o PA, entendeu? Então, é obrigatório... Pronto atendimento, né? Pronto atendimento. Eles acabam sendo obrigados a receber esse paciente SUS de Bauru e de região. Então, às vezes, eles não têm como muito recusar. Lógico que ninguém recusa, entendeu? Mas eu acho que o serviço público está muito mais esgotado hoje que o particular, entendeu? Ele acaba tendo um serviço de gestão mais difícil porque ele acaba não trabalhando para ter o seu próprio dinheiro, entendeu? Ele depende de recursos do governo ou de outras instituições. No caso de hospitais privados, como que é a administração dos recursos, por exemplo, medicamentos, e como que é a relação com fornecedores, para evitar desperdício, por exemplo? Olha, hoje primeiro a gente faz um trabalho de compra de medicação. É um trabalho especial, porque tem várias empresas vendendo medicação no mercado, tanto os laboratórios como as distribuidoras. E às vezes você pensa, o laboratório vende mais barato. Não, nem sempre. Às vezes a distribuidora, quando ela é grande, ela consegue comprar um número maior de medicamento e entrega para nós mais barato e mais rápido, entendeu? Hoje você não consegue trabalhar com estoque grande de medicação. Primeiro que o hospital ele não tem condições de manter esse estoque grande pela parte financeira. E depois que tem medicamentos que vencem,
entendeu? Então é um risco você ficar trabalhando com muito tempo. Então a gente acaba trabalhando com distribuidoras e comprando para entrega em 24 horas no máximo. Hoje existe um sistema que nós trabalhamos, que é um site de compras, onde você lança a medicação que você quer e várias empresas te retornam com o preço daquelas medicações. E aí você trabalha o melhor preço que tem. Lógico que tem que ter um ranqueamento dessas empresas dentro desse site também, porque a gente não pode comprar de qualquer um que não tenha documentação. Então existe todo um trabalho que é efetuado para ter tanto a melhor economia na medicação, mas que tenha a melhor medicação dentro do hospital também. Agora, em relação ao curso de gestão hospitalar, você inclusive tem uma pós-graduação nesta área. O que é oferecido nesse curso? Que disciplinas, por exemplo, vocês se aprofundam neste curso? Olha, o curso ele é bem abrangente. Ele tem desde o direito, que é a minha formação mesmo, né? Até a parte de engenharia, que ele vai te dar uma noção de como trabalhar com os equipamentos que você tem. Tá? Nós temos dentro do curso também a parte de farmácia. Então você tem uma farmacêutica dando aula, falando de todo como é uma gestão de farmácia de hospital, porque nós temos uma farmácia no hospital, nós não compramos só medicação, nós temos que distribuir essa medicação, tem que manipular essa medicação. Então nós temos uma equipe de farmacêuticos que fica 24 horas dentro do hospital e com seus técnicos que fazem toda essa dispensação. E isso é muito importante também para você balizar o que você vai comprar. Tá? E o que você vai dispensar. Além de ter a importância de dispensar da melhor forma para o seu paciente, você também tem que fazer o uso correto para não ter desperdício. Nós temos também a parte de estatística, entendeu? A própria parte de matemática, administração financeira. Então, o curso é bem amplo. Bastante diversificado porque atinge, como ele explicou, não só a parte médica, mas requer uma série de competências. Afinal, gerenciar um hospital é uma tarefa bastante também complexa. Nós vamos ao nosso segundo intervalo. Bauru SA volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Bauru SA. Nesta edição eu recebo o Adriano Sávio Gonfiantini, que é administrador do Hospital da Beneficência Portuguesa aqui em Bauru. Junho de 2014 é um mês marcante para a saúde em Bauru. A Sociedade de Beneficência Portuguesa está completando 100 anos de fundação. A associação, que começou para atender apenas imigrantes portugueses que trabalhavam na ferrovia, atravessou o século. Veja a reportagem. A fachada lembra o estilo dos casarões portugueses do século XIX, história na arquitetura e também nos serviços prestados. Em junho, a Beneficência Portuguesa comemora 100 anos. Foi a primeira instituição hospitalar de Bauru e sua fundação está ligada à Estrada de Ferro. Foi nessa época que começaram a vir os imigrantes portugueses. Os que vinham eram mais para serviços assim, do comércio, serviço de madeira, empreiteiros, essa coisa toda, né? O primeiro prédio foi erguido na Rua Batista de Carvalho, quando a cidade tinha só 600 habitantes. A sede atual foi inaugurada em 1928 e passou por várias expansões. Hoje trabalham 280 funcionários. São 350 cirurgias por mês. Só no pronto atendimento passam cerca de 4.000 pessoas todos os meses. Vários convênios são atendidos em especialidades como ortopedia, oftalmologia, urologia e mastologia. Uma clínica de diagnóstico por imagem funciona dentro das instalações, com tomografia, ultrassom e raio-x. Atualmente são 12 leitos de UTI e outros 120 leitos clínicos. Uma das próximas etapas é melhorar a qualidade das instalações. Serão 14 leitos com mais tecnologia e conforto. A ideia é de se melhorar aquilo que a gente tem já pronto, né? Porque nós não temos um espaço grande, muito grande para crescer, espaço físico, né? Mas a ideia é tornar a Beneficência um centro de referência, como já é hoje o Hospital de Olhos, né? Adriano, o Hospital da Beneficência, em 2003, passou a ser administrado pela Benemed, não é?
empresa que você representa. Hoje você é o administrador do hospital via Benemed. Como que foi aquele momento, o contexto da época para assumir o hospital e qual balanço você faz desses 11 anos à frente do Hospital da Beneficência? Então, como foi dito ali mesmo, o hospital, a associação foi fundada para dar essa assistência aos sócios, né? E com o tempo de trabalho que eles foram, ela se tornou uma referência em Bauru, entendeu? Então hoje ela não só atende os sócios da própria associação, mas atende todo o mercado de Bauru. E foi crescendo, e chegou um momento que a direção da associação, que é sem fins lucrativos, achou que devia passar isso daí para ter melhorias, para avançar no mercado, para uma empresa que fosse do ramo, que conseguisse trabalhar com isso. E eles acabaram passando para essa empresa Benemed, que é de um clube de médicos, que tem uma visão médica e uma visão da necessidade da saúde em Bauru, e assumiu. E com isso me contratou para fazer a administração. Então, naquele momento, o que necessitava mais? É o crescimento e a mudança não só física, como de tecnológica, de equipamentos. E isso daí foi sendo feito. Entendeu? Então foi sendo trocado tudo que tinha por equipamentos de última geração, novos, não que não tinha, mas foi se trabalhando para trazer mais recursos para os médicos poderem ter uma melhor assessoria e também os pacientes. Então, desses 11 anos aí que nós estamos trabalhando, eu posso falar, quem conhece o hospital e entra hoje lá e já entrou antes, na parte de arquitetura pode ver que ele mudou muito e por trás daquilo ali teve muita mudança também, né? Hoje, se você entrar no nosso centro cirúrgico, na nossa UTI, nós temos lá todos os equipamentos necessários e que modernos que todos os hospitais têm hoje, entendeu? Se fosse falar em desafio, qual seria o principal ou os principais desafios, gargalos que a Beneficência precisa superar hoje? Olha, eu acho que um grande desafio, não só para a Beneficência Portuguesa, mas para todos os hospitais, os particulares e SUS, é um trabalho no pronto atendimento, entendeu? Hoje todos os pronto atendimentos de Bauru estão saturados, tanto do SUS como do particular. Então, mas por que está saturado? Porque todos procuram, não só na urgência e emergência, mas hoje quando você tem dificuldade de procurar um médico, achar um médico no seu consultório, até pelo trabalho que eles estão trabalhando hoje no gargalo também, né? Então, como a pessoa tem dificuldade às vezes de encontrar na consulta no dia ou no outro dia, ele acaba socorrendo ao PA, com o pronto atendimento, que com isso está superlotando todos os pronto atendimentos, tá? Fora essa época de frio agora, que vem algumas doenças infecciosas, uma aumenta gripe, a procura, né? Pneumonia, aumenta muito a procura. Então, esse é um trabalho que a gente precisa fazer para melhorar não o atendimento no pronto, não o atendimento humano, né, mas a rapidez disso daí, entendeu? A agilidade disso. Agilidade. Né? Uma outra questão projeções assim para o futuro do Hospital Beneficência. Espaço físico está totalmente já preenchido, né, ocupado naquele quarteirão da Rua Rio Branco. Inclusive até a localização me parece ser um fator que atrai bastante gente ao hospital, porque ele fica perto de várias regiões da cidade, né? O que você pode projetar em termos de futuro da beneficência do hospital? Olha, na verdade, ali para crescer tem poucos espaços, né? Então, o que a gente tem feito? Nós estamos melhorando o que nós já temos. E agora nós estamos inaugurando mais 14 apartamentos, né? Todos reformados. Nós estamos fazendo um padrão. Então, nós vamos pegar pacientes e ser relocados nesses apartamentos e começar uma reforma de outra parte, que nós fizemos por etapas. Então, agora nós vamos entrar praticamente na última parte de reforma de apartamentos, de leitos, e para deixar um padrão só, né? Nós temos também uma ala lá, que é uma ala de cirurgias limpas, que a gente diz, né? Cirurgias que você vai para o hospital e fica para fazer aquela cirurgia e depois ir embora em um dia, 2 dias, ou até no mesmo dia,
seria uma cirurgia plástica, cirurgia oftalmológica, cirurgia desvio de septo. São cirurgias que elas não requerem maiores cuidados com risco maiores. Então nós temos uma ala separada lá para fazer esse tipo de cirurgia, para o paciente ficar. E nós fomos modernizando todas as alas. E acho que até o ano que vem nós estamos com todos reformados. Adriano, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí à frente do Hospital da Beneficência. Obrigado pelo convite e estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. O Bauru SA termina agora. Veja a programação da TV Unesp no canal 46 digital ou 45 analógico. É sinal aberto. Em nosso site você encontra mais informações desta e de outras edições. Obrigado pela companhia. Economia e Sociedade você vê aqui no Bauru SA.